celebrando a ceia do Senhor com muita alegria em nossos corações. Maravilha! E eu quero ler um texto com vocês. Nós estamos aí nessa quarentena de palavra de Deus, as 7 últimas palavras que Jesus disse sobre a cruz do Calvário. E hoje eu quero falar sobre esta última palavra de Jesus, aonde ele disse: entrego o meu espírito. Ele, quando entrega o seu espírito, não é o espírito que está sendo tirado dele, mas é ele que está entregando o seu espírito. Não é o fôlego de vida que roubaram, que saquearam do corpo de Jesus. Ele entregou o seu fôlego de vida, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, celebrar o seu santo nome na beleza da sua santidade. Então eu quero meditar sobre esta palavra: entrego o meu espírito, num contexto que está em João capítulo 10, versículo 18. Nós vamos dar fechamento a esta série de mensagem que há 7 semanas nós estamos aprendendo da palavra de Deus. E a partir da semana que vem nós vamos entrar aí no Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. A festa de Pentecoste é uma festa que era realizada 50 dias depois da Páscoa. E aconteceu muita coisa. E nós vamos viver e vivenciar a palavra de Deus e os milagres de Cristo Jesus durante esse processo, onde nós vamos iniciar a semana que vem sobre o Pentecoste. Mas hoje, dando encerramento a essa palavra, João capítulo 10, verso 18, vamos à palavra do Senhor. Diz o texto assim: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e autoridade para revê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Vamos de novo? Olha o que diz a palavra: ninguém atira. Volta ao verso 17, vamos dar só um contexto a esse texto. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida para logo a tê-la de volta. Porque ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Alguém diga amém. Diga bem forte: o meu Jesus não foi morto. O meu Jesus entregou a sua vida. Diga bem forte: não tiraram a vida do meu Senhor. Ele entregou a sua vida por mim. Se vale um glória a Deus, dá um glória a Deus aí, crente. Ele entregou a sua vida por mim. Ele entregou a sua vida por você. Isso muda totalmente a nossa história. Isso muda a história da humanidade. Porque quando Ele entrega a sua vida, não é um acidente de percurso. Ele sabe: estou entregando a minha vida, mas daqui a pouco eu retomo a minha vida. Agora, quando eu retomar a minha vida, eu a retomo num contexto completamente diferente. O mais importante não é a morte de Jesus. O mais importante é a sua ressurreição. Dom Pedro I morreu por uma causa nobre, pela libertação de uma nação. Muitos homens na história morreram por uma causa nobre. Morreram por um projeto social, mas estão lá mortos, não puderam fazer mais nada.
mudaram um contexto, mas não mudaram a história da humanidade. Mas Jesus, ele morreu. Mas se ele apenas morresse, ficaria lá mais um que morreu por uma causa nobre. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele tomou a sua vida de novo, e ele vivo está entre nós. Ele pode mudar a história da humanidade. Quando Jesus, ele entrega a sua vida por mim, quando Jesus entrega a sua vida por você, ele nos dá a chance, o privilégio de viver uma vida de esperança. As coisas podem se tornar diferentes agora. A minha história não precisa mais ser a mesma. O final não precisa ser aquele que a minha esperança pensava que ia ser. Por isso disse o apóstolo Paulo à igreja de Roma, quando falou: nós que estamos em Cristo Jesus, lutamos contra a esperança, com esperança contra a esperança. O que ele quer dizer? Talvez eu esteja falando com alguém que, ao olhar as circunstâncias que vive, ele dirá: a minha esperança é uma só, vou morrer. A minha esperança é uma só, já acabou para mim, só estou esperando o tempo disso estar definido na minha vida, na minha história. A minha esperança eu estou sucumbindo naquilo que está afligindo a minha alma. A minha esperança a crise chegou e vai me destruir, mas de repente eu encontro Cristo, que me dá uma nova esperança, e com a esperança que Cristo me dá, eu luto agora contra a esperança que a minha carne diz que eu poderia ter. É uma esperança que luta contra a esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele está na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim, por você. Pai, eu entrego o meu espírito. Não tiram a minha vida, eu entrego. Agora, quando eu vejo a cena de Cristo Jesus entregando a sua vida por mim, eu vejo algumas profecias bíblicas acontecendo na história. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz o texto sagrado. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz a palavra de Deus assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, este te ferirá a cabeça, este te ferirá a cabeça, este te ferirá a cabeça. A Bíblia está falando acerca do meu Cristo. A Bíblia está falando acerca do teu Jesus. Esta palavra está sendo dada à serpente, a Satanás, e a palavra diz: fica tranquilo, Satanás, fica na expectativa, a serpente, porque haverá um homem que vai ferir a tua cabeça. E quando Satanás recebe esta profecia, ele se preocupa com os homens que vão nascendo da história que vem a seguir, e ele tenta em todo o tempo histórico prejudicar a profecia, a possibilidade daquele que vem pisar na sua cabeça de nascer. Tentaram no tempo dos egípcios matar todas as crianças que nascessem, porque sabia que um homem se levantaria para libertar Israel da escravidão do Egito. Satanás não sabia se ia ser o Messias, por isso ele programa. Há uma profecia
acerca de que um homem nascerá e pisará a cabeça da serpente. Vou colocar no coração de Faraó que mate todas as crianças, para que um homem nascendo não se cumpra a profecia. E muito tempo na história algumas coisas vêm acontecendo. Satanás não sabe quando é, Satanás não sabe quem é, mas Satanás sabe que tem uma profecia. E quando tem uma profecia, uma palavra de Deus imbuída, passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra de Deus não há de passar. E a história vai se desenrolando. Vai nascer um homem que pisará a cabeça da serpente. Satanás tem alguns símbolos na Bíblia. Dentre eles, caveira. Ninguém gosta de caveira. Quando alguém vê um símbolo de caveira, logo se espanta. Quem é cristão, por exemplo, não usa uma camiseta com a caveira estampada. Parece que o símbolo não condiz nada com o cristianismo. Você usa uma camiseta com uma cruz. Você usa uma camiseta com uma ovelha. Você usa uma camiseta com a face de leão. Mas eu não vejo um cristão usando uma camiseta com uma caveira. Por quê? Porque a caveira naturalmente tem o símbolo de Satanás. Agora, quando eu vejo as profecias bíblicas acontecendo, eu olho para Salmos, de número 68, verso 21, diz assim o texto sagrado. Só aumenta o meu retorno aqui, por gentileza, meu santo. Diz o texto sagrado assim, Salmo 68, verso 21. Olha o texto. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Vou repetir. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio dos que andam no seu próprio delito. Aqui está representado a face do diabo, um crânio cabeludo. Agora eu vejo Cristo nascendo, cumpriu-se a profecia. Jesus nasce, cresce, cumpre o seu ministério. Ele diz aos seus discípulos: está chegado a hora. Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é condenado. E agora colocam uma cruz nos ombros de Jesus. E ele vai carregar essa cruz. Ele está sofrendo, não por causa dos seus pecados pessoais. Ele está sofrendo por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele está desconfigurado, já não tem força. Ele cai no caminho, vem alguém e o ajuda a levantar. E a população está vendo. Alguns zombam dele, alguns tiram chacota dele, mas alguns, diz a Bíblia Sagrada, se compadecem do sofrimento do meu Cristo. Alguns choram pelo que Jesus está vivendo. Algumas mulheres, a Bíblia diz, que estavam no caminho. Qual caminho? No caminho do Gólgota, aonde Jesus estava caminhando até chegar no lugar chamado monte. Que monte é este? Monte Caveira. Que monte é este? Monte Caveira. Por que Monte Caveira? É porque tem uma profecia
que precisa ser cumprida. Ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele tem uma profecia que o símbolo do diabo é uma caveira cabeluda. E as mulheres, quando olham para ele, indo com uma cruz nos seus ombros para o Monte Caveira, elas choram, elas lamentam. Jesus olha para elas e diz: não chores por mim, não chores por mim, mulheres, não chorem por mim. Alguém pode questionar: por que Jesus, em meio a tanto sofrimento, disse: não chore por mim? É porque quando aquelas mulheres olhavam para Jesus, elas viam uma cruz. Elas só conseguiam enxergar uma cruz. Mas quando Jesus disse: não chore por mim, é como que se Jesus estivesse dizendo: isso que vocês estão vendo não é uma cruz. Ela parece uma cruz, mas ela não é uma cruz. Ela é uma espada. Ela é uma espada. Ela é uma espada. Ela é uma espada. Aonde o Senhor está indo? Eu estou indo no monte chamado Caveira. E o que o Senhor vai fazer lá? Eu vou colocar essa espada no crânio cabeludo e vou ser pendurado sobre ela, ferir a cabeça, ferir a cabeça. Aí Jesus, ele é pendurado naquilo que nós chamamos de cruz. Mas na verdade é uma espada. Meu Jesus, meu Senhor, não chores por mim. Não é derrota, é vitória. Não é doença, é cura. Não é prejuízo, é conquista. Não é desesperança, é esperança. Não é o fim, é apenas o começo. Aí eu vejo Jesus morto, enterrado. Os discípulos estão dentro da casa, chorando. Mataram o meu Jesus. 2 deles disseram: o que nós vamos fazer? Vivemos com Jesus durante 3 anos, mas agora ele não está mais conosco. O Jesus em vida nos ensinava. O Jesus em vida, sabíamos o que fazer. Críamos no Jesus em vida. Mas já fazem 3 dias. Não sabemos o que fazer. Aí disseram: vamos para Emaús. Olha o que diz o texto sagrado. Lucas, capítulo 24, versículo 15. E aqui eu quero aplicar 4 pontos importantes da vida de ressurreição de Jesus sobre a minha história, sobre a tua história. 4 coisas que eu preciso fazer para viver a ressurreição de Cristo Jesus na minha vida. Primeiro, escolha sempre o caminho da ressurreição. Porque se eu não acreditar na ressurreição, eu não acredito na esperança. Se se eu não acreditar na ressurreição, logo a minha fé é vã.
Se eu não acreditar na ressurreição, eu não tenho esperança para mudar o contexto da minha história. Se eu não acredito na ressurreição, eu não acredito na possibilidade de todo o contexto que eu vivo ser transformado. Se eu não acredito na ressurreição, a minha dor faz todo sentido para a minha ruína e a minha destruição. Mas se eu acredito na ressurreição, a minha história muda. Então eu sempre escolho o caminho da ressurreição. Verso 15, olha o que diz. Aconteceu que quando conversavam, os dois discípulos voltando para Emaús, discutiam. O próprio Jesus, depois de ressurreto, no terceiro dia, se apresentou a eles. Verso 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então Jesus lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? Vou repetir. O que é isso que vos preocupa? Porque eles falavam a respeito da morte, mas perderam a esperança a respeito da ressurreição. Porque quem crê na morte perde a esperança. Quem crê na morte, ele fica preocupado. Quem crê na morte perde o sentido da vida e fica perdido. Quem crê na morte não sabe o que fazer e volta para a vida antiga, porque a dor é tão forte que, não aguentando a dor, eu prefiro voltar para a vida antiga, porque a vida antiga eu sentia que tinha o controle da vida. A qual vida você prefere? Eu prefiro a vida com Jesus, mas Jesus não está mais aqui. Jesus já não faz parte mais da minha história. Jesus morreu. Vamos voltar para a vida antiga sem Jesus de antes, porque eu tinha o controle da minha vida. Então a gente fica perdido porque só servia Jesus enquanto sentia Jesus vivo. Mas quando a gente descobre que Jesus morreu, a gente só se relaciona com Jesus que morreu. Mas eu quero dizer, morreu? Sim, morreu, mas ressuscitou. A tua dor tem prazo para acabar. A tua história tem prazo para mudar. A tua conquista tem prazo para chegar. Porque Ele ressuscitou. O que vocês estão falando? Acerca do que vocês estão preocupados? Por que vocês pararam entristecidos? Eu aprendo aqui que quem se relaciona só com a morte de Jesus não tem respostas para a vida. Quem se relaciona com a morte de Jesus fica detido na sua própria tristeza. Mas hoje aqui, Jesus mais vivo do que nunca se apresenta a nós dizendo: eu morri, sim, é verdade, mas eu ressuscitei para a glória do Deus Pai. E porque eu ressuscitei, vocês não precisam viver na tristeza. Vocês podem passar pela tristeza, mas não ficarão detidos na tristeza. Vocês podem passar pelo problema, mas não ficarão detidos no problema. Vocês podem passar pela dor, mas não vão perecer na dor. Vocês vão passar por uma causa difícil, mas fica tranquilo, vocês não vão ficar lá. Por quê, Senhor? Porque eu ressuscitei. Creia na palavra da ressurreição. Diga bem forte em nome de Jesus: o meu Jesus ressuscitou. Diga mais forte se você crê: o meu Jesus. O quê? O meu Jesus. O meu Jesus. Para a tua enfermidade escutar: o meu Jesus. Para o teu problema escutar: o meu Jesus. Para os
teus desafios escutar o meu Jesus. Para os teus desafios te escutar o meu Jesus. Para o inferno e os demônios escutarem o meu Jesus. Aplauda Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que ressuscitou. Eu não sirvo um Jesus morto, eu sirvo um Jesus ressurreto. Eu não sirvo um Jesus sepultado, eu sirvo um Jesus ressuscitado. Por que as pessoas visitam o túmulo de Jesus? Não é para visitar o seu corpo, é só para glorificar a sua ressurreição. Segundo, receba com carinho o recém-chegado. Receba com carinho o recém-chegado. Olha o que diz o texto ainda em Lucas 24, verso 18. Diz assim: um dos dois que estavam voltando para Emaús, um dos dois vai dizer, porém, o Cleopas. Qual é o nome dele? E o nome do outro? Ninguém sabe. Não tem registro. Sabe por quê? Porque o nome do outro pode ser você. O nome do outro é o teu nome. O nome do outro é o teu nome. O nome do outro é o teu nome. Então eu vou dizer o primeiro nome. E quando perguntar o segundo nome, você vai gritar um nome. Qual o nome, pastor, se a gente não sabe? Se não sabe, coloca o teu aí. Porque está falando de dois discípulos. Um a gente sabe, é Cleopas. O outro a gente não sabe, mas sabe que é discípulo. Se tem um discípulo de Jesus aqui, pode ser a tua história, pode ser você. Por isso que não tem o segundo aqui. O primeiro discípulo era Cleopas, mas o segundo discípulo, diga o nome dele aí. Diga o nome dele aí. Você é esse discípulo que se encontrou com um recém-chegado. Um, porém, chamado Cleopas, disse para Jesus: és o único, porventura, que tendo estado aqui em Jerusalém, não sabes, ignoras todas as notícias que aconteceram nesses últimos dias por aqui? É recém-chegado? És um turista? Não sabe o que está acontecendo aqui na cidade? Ei, ele não é apenas um recém-chegado. Ele não é apenas um que não ouviu falar das histórias que estavam rolando na cidade inteira de Jerusalém. Ele era aquele cujo a vida dele era a causa dos comentários que estava tendo em Jerusalém. O que eu quero dizer com isso é que aqueles que têm uma expectativa do que Jesus pode ressuscitar, ele não vive como aqueles que apenas comentam acerca da história que está rolando, mas eles conseguem ter um encontro com Jesus da história que está se rolando. O que vocês conversam? És um recém-chegado que não ouviu falar das coisas que aconteceram? Essas coisas que aconteceram, quais coisas? Jesus pergunta. Das coisas que todo mundo fala. Ah, mas eles não sabiam que aquele que falava com eles era o responsável por todas as coisas que estavam acontecendo. Talvez você está perplexo pelas coisas que te acometem.
talvez você fica perplexo pela história que te envolve. E você diz: estas coisas que acontecem comigo, essas coisas que me cercam, essas coisas que todo mundo sabe ao meu respeito. Talvez o que você não saiba é que aquele que está com você é responsável por todas as coisas que estão acontecendo com você. Tudo está no controle das suas mãos, tudo está no controle da sua autoridade. Fica tranquilo, Ele está no controle, Ele é responsável pelas coisas. Aí ele diz: ponto 3, ou ponto 2 ainda, só para inteirar. Quando ele chega, o recém-chegado, eles começam a comentar com Jesus as coisas que se passaram. Jesus não se foca nas coisas que acabaram de acontecer. Jesus vai falar de coisas mais com eles. Porque essa é a vida desse recém-chegado, que quando ele chega, as coisas que pareciam ter fim, na verdade só simbolizam o começo de tudo que está por vir. Quando Jesus ressurreto se encontra com a sua vida, você já não fala mais das coisas que passaram, você já pode falar das coisas que estão por vir. Jesus ressuscitou, há uma nova história. Jesus ressuscitou, não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Jesus ressuscitou, a minha história vai mudar. Jesus ressuscitou, a esperança para o meu casamento. Jesus ressuscitou, Ele vai levantar a minha família no ambiente saudável. Jesus ressuscitou, essa enfermidade só vai ficar aqui por um período, vai sair em nome de Jesus. Jesus ressuscitou, essa crise financeira não vai me acabar comigo, eu vou passar por isso, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Terceiro, receba a palavra de profecia consumada com a mesma intensidade da profecia anunciada. O que eu quero dizer com isso? Os discípulos tinham uma palavra profética que lhe foi anunciada: ao terceiro dia ressuscitarei. Eles creram na palavra, mas eles creram na palavra profetizada, anunciada, mas tiveram dificuldade de crer nesta palavra acontecida, realizada. É como muitos de nós, você crê nessa palavra. Quando pergunta qualquer coisa daqui, você diz: eu creio. Quando passa por uma situação, você diz: vamos orar por ele, porque eu creio no milagre. Quando alguém fala de um problema acontecendo na história dele para você, você diz: eu creio, vamos orar por você e Deus vai mudar este contexto, porque a Bíblia diz. Por que a gente faz isso? Porque a gente crê na palavra anunciada. O nosso problema não é crer na palavra anunciada, o nosso problema é crer na palavra consumada. Quando o problema é nosso, quando a crise é nossa, quando a gente está vivendo os dilemas e a gente precisa ter uma postura de vida, a gente tem dificuldade de crer que aquilo que está escrito não só está escrito, como está consumado. Ele disse, Ele cumpre. Afinal de contas, Ele disse: eu não sou como homem. Falaria eu e não cumpriria, diria eu e não confirmaria. Ah, se Jesus disse, é a palavra anunciada. Se Ele te deu uma palavra anunciada, creia que esta palavra não apenas foi anunciada, como que na tua história de vida, ela já está consumada para a glória de Deus Pai. O povo do Egito, quando chega lá na cidade, na entrada da cidade, eles dizem: não dá para entrar aqui.
a terra é boa, carrega-se frutas, um cacho de uva em 2 homens, a terra mana leite e mel, tem tudo a ver com aquilo que foi anunciado para a gente há 40 anos atrás. Mas não dá para entrar aqui não, porque os inimigos dessa terra são grandes demais. Aí vem Josué e Caleb e disse: gente, pelo amor de Deus, nós temos uma palavra anunciada. E se Deus disse para nós esta palavra há muito tempo atrás, Ele já consumou esta palavra no tempo de hoje. Vamos entrar nesta terra, porque Deus nos dará essa terra por herança em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para o teu coração: viva esta palavra não apenas como uma profecia anunciada, viva esta palavra como uma profecia revelada, uma profecia acontecida, uma profecia estabelecida sobre a sua vida em nome de Jesus. Creia, creia, creia. Porque quando eu creio na ressurreição, olha o que diz o verso 19. Joga para nós lá, por favor. Já estou encerrando. Ele lhes perguntou: quais coisas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Diga bem forte: o Nazareno. Diga bem forte: o Nazareno. Diga mais forte ainda: o Nazareno, que era varão profeta. Diga profeta. Diga bem forte: ele era profeta. Ele era Nazareno e ele era profeta. E eles ainda diziam: aquele que era poderoso em obras, aquele que era cheio do Espírito Santo e era poderoso nas suas palavras, diante de Deus e diante dos homens. É Ele. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, morreu. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de redimir a Israel, porque é uma profecia anunciada a respeito dele. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia que essas coisas aconteceram, mas nada da sua ressurreição ainda. Eu creio na palavra anunciada. A minha dificuldade é crer na palavra revelada, na palavra estabelecida, na palavra anunciada, na palavra consumada. Esta é a minha dificuldade. Recebemos uma palavra que Ele ressuscitaria ao 3º dia. Agora, quando eu creio na palavra consumada, eu não me relaciono apenas com Jesus Nazareno, eu me relaciono também com Jesus ressurreto. Quando eu creio na ressurreição, eu não apenas me relaciono com Jesus o profeta, eu me relaciono como aquele que é a própria palavra revelada entre nós. Quando creio na ressurreição de Cristo, eu não me relaciono como um homem comum que morreu na cruz do Calvário, mas eu me relaciono com um Deus que habita no corpo de um homem ressurreto para a glória de Deus. Eu não creio apenas num homem cheio do Espírito Santo, que pelo Espírito Santo é poderoso nas palavras, é poderoso nas obras. Eu me relaciono com um Cristo que é poderoso. Ele é o próprio Deus, que tem o poder nos céus e que tem o poder na terra. Eu me relaciono com Ele. Eu me relaciono com a sua morte? Ou me relaciono com a sua ressurreição? A perspectiva é diferente, gente. O relacionamento é com a mesma pessoa, só muda a forma do relacionamento. Por isso que tem gente que vive 10 anos de evangelho, mas apenas ainda se relacionou com Jesus em vida, não se relacionou ainda com Jesus ressurreto. Ele não crê nas coisas absurdas do mundo espiritual.
Ele tem dificuldade de crer que Deus pode criar do nada tudo. Ele só crê na oportunidade que vem à mão. Aquelas oportunidades humanas. Mas quando não tem porta aberta, ele não crê. Mas aquele que se relaciona com Jesus ressurreto, ele não enxerga a porta, mas ele diz: Jesus é a porta. Mas está trancada, tem problema não, porque além de ser porta, ele é a chave que abre a porta. Ele tem a chave que abre a porta. Mas eu não sei para onde ir, tem problema não, o meu Jesus ressurreto também é o caminho, não vou ficar perdido. Eu me relaciono com Jesus ressurreto. Para fechar, ele diz: chegaram no final do caminho, Emaús. Chegaram em Emaús. Aí a Bíblia diz assim, deixa eu ler com você, verso 28. Olha o que diz o verso 28. Quando se aproximaram da aldeia de Emaús, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Diga bem forte, ele fez de conta que ia adiante. Ele fez de conta o quê? Diga bem forte. Ele fez questão do quê? Que ele ia adiante. Chegamos. Ah, que bênção que nós chegamos. Aí Jesus diz: gente, foi um prazer estar com vocês. Eu vou prosseguir. Os discípulos ficaram aqui. Jesus estava continuando a sua caminhada. Mas Jesus só estava fazendo de conta. Jesus estava indo, mas o que Jesus queria era poder ficar. Jesus estava o quê? Indo. Jesus estava o quê? Indo. Mas queria. Jesus estava, mas queria. Ora, se Jesus queria ficar, por que ele não ficou? É porque Jesus gosta de ficar aonde ele entende que as pessoas que estão com ele desejem que ele fique. Jesus gosta de estar num ambiente que ele é celebrado. Jesus gosta de estar num ambiente que as pessoas queiram ele neste ambiente. Eu não sei, eu estou falando com gente que tomou banho antes de sair de casa, colocou perfume, fez maquiagem, pegou ônibus, alguns vieram a pé, outros pegaram o seu carro. Quando vieram aqui para este templo, não vieram pensando no pastor, não vieram pensando no louvor, não vieram pensando na mensagem pregada, não vieram pensando na oração. Eu acredito que você veio pensando em Jesus. Eu acredito que você veio pensando: eu vou me encontrar com Jesus. E quando Jesus viu essa cena, ele disse: eu vou estar no meio deles, porque eu gosto de estar aonde eles querem que eu esteja. Senhor, já é tarde, fica conosco. É tarde mesmo. Tá bom, então vou ficar. Mas por dentro Jesus estava dizendo: era tudo que eu queria. Eu desejava estar com eles, mas eu desejava que eles também desejassem estar comigo. E quando o meu desejo se casa, quando o meu desejo de estar com eles se casa com o desejo deles de estar comigo, a gente exerce comunhão. A gente exerce o quê? A gente exerce o quê? A gente exerce o quê? Grita bem forte: a gente exerce o quê? Porque a comunhão só é exercida quando o desejo de tê-lo se casa com o desejo dele de estar. A questão é, ele sempre deseja estar. A pergunta é: você deseja que ele esteja? Você deseja que ele esteja presente na tua história? Você deseja que ele esteja presente na tua família?
Você deseja que Ele esteja presente na tua finança? Você deseja que Ele esteja presente nos seus pensamentos? Você deseja que Ele esteja presente nos teus atos? Você deseja que Ele esteja presente no teu trabalho? Você deseja que Ele esteja presente na tua casa? Se você deseja a presença dEle, levanta a mão para o céu e grita: eu desejo! Sabe qual é o segredo? Ele também deseja estar. Ele deseja estar. E quando Ele está aonde os outros desejam que Ele esteja, Ele monta uma mesa. Ele monta o quê? Ele monta o quê? Ele monta o quê, crente? Ele diz: eis que eu estou à porta aí. Eu desejo entrar, porque quem bate a porta deseja. Mas se alguém pelo lado de dentro ouvir a minha, que voz? Porque ele diz que bate a porta. Ele não só bate a porta, como ele diz: tem alguém aí? Alguém pode me receber? Eu gostaria de entrar. E se alguém abrir a porta, eu entrarei, sentarei com ele à mesa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ei, quem se assenta à mesa faz aliança. Quem se assenta à mesa conta segredos. Eu não conto segredos para as pessoas que eu encontro na rua, mas se eu assentar-se à mesa e conversar com alguém, eu vou contar para esse alguém o que eu não contaria para outro na rua. E quando eu contar, você pode dizer: quem te contou isso? Ah, foi o pastor Sandro. Quando? Quando eu estava sentado à sua mesa. Uau! Uau! Mas ele nunca contou isso para mim. Você já sentou com ele à mesa? Não. Ah, então deve ser por isso. Porque o dia que você se assentar com ele à mesa, é bem provável que ele abra coisas do coração que ele não abre na rua, mas ele abre sentado à mesa. Entrarei, cearei com ele, ele comigo, ele comigo. Contarei os meus segredos, abrirei o meu coração. Ah, pastor, mas eu não falto culto. Quem disse para você que palavra pregada abre os olhos do entendimento da alma? Ah, mas eu andei com Jesus durante 3 anos. Quem disse que andar com Jesus 3 anos abre o entendimento da alma? Mas eu sempre criei nele, que ele era o Cristo, morreu e eu estou esperando ressuscitar. Quem disse que apenas crer nele abre os olhos da alma? Eu estava com ele, eu caminhei com ele, até quando ele falava, eu sentia o meu coração arder. Quem disse que sentir o coração arder abre os olhos da alma e o entendimento de quem ele é? Porque a palavra, ela fala, mas ela não abre entendimento para saber quem ele é. A oração, ela abençoa, mas não abre entendimento da alma para perceber quem ele é. Saber da profecia bíblica, da teologia, é muito bom, mas não abre entendimento da alma para saber quem ele é. Sentir que ele é alguém diferente não abre entendimento da alma para descobrir de fato quem ele é. Mas quando eu abro a porta da minha casa e eu digo: fica, Senhor, fica, Senhor, ele dirá: ficarei, entrarei, cearei com você. E tendo dado graça, pegou do pão, partiu e disse: comam,
É Ele. É Ele. É Ele sim. É por isso que quando Ele falava no caminho, o nosso coração ardia. É Ele. Mas quando Ele falava, não abria os nossos olhos. Mas quando Ele nos falava das profecias, não abriu os nossos olhos. Quando nós sentimos o nosso coração ardendo, não abriu os nossos olhos. Mas a comunhão abre os olhos fechados. Na comunhão a gente sabe que Ele é o Cristo ressurreto. Na comunhão a gente sabe que Ele é o Messias. Na comunhão a gente sabe que Ele é aquele que a gente espera. É na comunhão. Por isso que Jesus disse: